vocês estão falando dele. Uhum. E, além do mais, ainda vai tirar satisfação com você porque está falando dele. E outra característica da esquizofrenia paranoide é que ele pensa que está sendo monitorado o tempo inteiro, que alguém está o filmando. Então, tem essa mania de perseguição, alguém está correndo atrás deles, quando, na verdade, isso não está acontecendo. O outro tipo é chamado de hebefrênica. Repete. Hebefrênica é um palavrão, né? Pouquinho difícil. Esse tipo é uma perturbação dos afetos, caracterizada por um comportamento irresponsável e imprevisível. O pensamento dele é desorganizado, o discurso é incoerente, ele tende ao isolamento social e à dificuldade de expressar emoções e sentimentos. Uhum. Outro tipo, outro palavrão, é chamado de catatônico. Esquizofrenia catatônica. A pessoa portadora dessa doença permanece sempre na mesma posição por horas, sentadinho no canto, e ele tem assim uma perda de capacidade motora muito grande. A Uhum. linguagem dele é arrastada, ele é bem repetitivo, fala várias coisas, repete várias coisas por vários minutos. E o outro tipo é o residual, a esquizofrenia residual. Como é que é esse tipo de esquizofrenia? O indivíduo apresenta falta de cuidados com a aparência e a higiene. Uhum. Uhum. Você vai observar que ele anda mal arrumado, cabelo despenteado, se for homem, barba por fazer. Uhum. E ele apresenta também um pessimismo muito crônico, como se a vida não tivesse mais sentido. Uhum. E, por último, nós temos a esquizofrenia indiferenciada. Ela resulta de uma perda de respostas emocionais normais. Como assim? Alucinações auditivas. É claro que Uhum. vocês já ouviram falar de ouvir vozes. Então, a indiferenciada, ela tem esse tipo de alucinação. Ouve vozes várias vezes por dia, e geralmente essas vozes são autodestrutivas. Uhum. Como se falasse para ele: você não serve para nada, você não é capaz disso, se joga da janela do prédio. São vozes assim, autodestrutivas. E ele tem também delírios, tipo assim, bizarros, coisas monstruosas, crenças estranhas. Ele pode chegar para você e dizer que veio de outro planeta, que veio de Marte, de Júpiter. Na Uhum. ideia dele, ele está acreditando nisso. Ele monta essa imaginação na mente dele e acredita nisso. E o pior de tudo, vai fazer com que você também acredite. Ele vai tentar te Uhum. convencer que isso é verdade de todas as formas. Então, doutora Rose, são os 5 principais tipos de esquizofrenia. Claro que existem outros, mas esses Uhum. são os 5 principais. Então seria muito facilmente diante do que o senhor falou, eu mesma, o senhor está relatando aí, eu mesma pude identificar alguns sintomas ou alguns comportamentos que o meu próprio pai manifestava. Como, por exemplo, como era o meu pai? Meu pai era uma pessoa maravilhosa, um excelente pai. O meu pai não tinha um discurso negativo, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa assim positiva. Não me recordo, né, do meu pai para com os filhos, comigo e os meus irmãos. Não me recordo do meu pai nunca ter lançado uma palavra negativa. Ele sempre nos motivava, ele sempre nos elogiava. Então, os filhos dele eram os mais bonitos, os filhos dele eram os mais inteligentes.
então os filhos dele eram os mais capacitados, os mais saudáveis, então ele tinha esse discurso. Porém, o meu pai ele não podia ser nunca contrariado. Nunca contrariado. Então, ele tinha uma... Eu não sei em qual desses itens aí poderia se encaixar, mas, por exemplo, ele contava muita história, contava uns causos mirabolantes, e ele sempre era o herói da história mirabolante que ele contava. E a gente não podia fazer expressão de que não estava acreditando. Claro que depois de muito problema a gente foi entendendo. Então, nós não podíamos nunca fazer expressão de que não estava acreditando. A gente tinha sempre que concordar. É mesmo, é mesmo, legal. E daí a gente disfarçava e tentava mudar, né, o rumo da prosa, digamos assim. E uma outra característica, aí sim, foi a característica, é uma característica perigosa que eu considero, porque o meu pai tinha os surtos violentos, de violência. Então, quando ele era contrariado, ou quando não obedecia, ou quando questionava uma ordem dele, então ele realmente batia na gente, a gente apanhava, eu mesma apanhei muito, porque eu era questionadora, eu perguntava, eu sempre gostei de perguntar, eu sempre Você questionava. mereceu, né? Oi? Você mereceu apanhar, né? Pois é, né? Eu não sabia que eu tinha um pai com problema, eu não sabia que tinha um pai esquizofrênico. A minha mãe tinha ele como um homem violento, e é uma questão de violência doméstica, e por isso que eu quis também trazer, porque no programa passado nós trabalhamos e falamos um pouco a respeito do índice de violência doméstica que está crescendo dentro das casas por causa dessa quarentena, e eu fiquei imaginando, caraca, já pensou o meu pai numa quarentena dentro de casa, né? Uma pessoa que tem essa dificuldade, que a gente não pode questionar, que a gente não pode se mandar parar, tem que parar na hora. E eu imagino quantas surras, se eu fosse criança, quantas surras já não teria levado, quantas discussões talvez a minha mãe já não teria suportado por conta disso. Então a gente tinha ele como um cara brabo, né? Enquanto a gente não sabia o que era doença, meu pai era brabo. Então ele era o vizinho brabo, ele tinha essa coisa de achar que os vizinhos falavam mal dele, cismava com isso, e tirava assim satisfação com o vizinho. Então era realmente o ambiente que eu cresci por conta do esquizofrênico na família, foi realmente um ambiente em que a violência nos cercou. Então, ou era Lúcia, briga... uma coisa me chamou a atenção no que você disse. Você disse que seu pai não gostava de ser contrariado. Ele não gostava. Veja bem, na nossa clínica e nosso consultório, temos que ter muito cuidado com isso, porque se nós contrariarmos o paciente esquizofrênico, ele fica agressivo. E nós corremos até risco, Sim. tá, deles nos bater e até nos golpear até a morte. Corremos esse risco. Então, nós temos que fazer o quê? Alimentar a ideia dele. Mesmo sabendo que é ridículo, você tem que concordar com ele e aguardar o momento certo de você intervir. Exatamente. Depois de tantos problemas em casa, depois de muitos anos, né? Eu já era adolescente. Eu já era adolescente quando meu pai aceitou ir a um psiquiatra. E foi realmente diagnosticado a esquizofrenia. E aí o médico passou aquela bateria de remédio tarja preta, que eu não lembro mais os nomes agora, e aquilo dopa a pessoa, né? O tratamento psiquiátrico, até se acostumar, eu acho, com a medicação,
o paciente sente muito. Então, ele ficava lesado, com a voz embargada, muito sono, não conseguia trabalhar. Então, ele começou, mas ele não levou o tratamento adiante. Então, ele não aceitou se tratar. E aí, como já estávamos adultos, como já estávamos crescidos, então os nossos mecanismos de fazer com que ele não surtasse, os mecanismos de fazer com que ele não se tornasse violento, os mecanismos para fazer com que ele se mantivesse numa certa calma, a gente foi, dentro da nossa casa, a gente foi ampliando e fazendo exatamente isso que o senhor falou. Então, a gente concordava com tudo, nunca discordava de nada, procurava sempre trazer um assunto que interessava a ele para desfocar. Quando a gente via que ele estava começando a ficar nervoso ou alterado, a gente vinha com um outro assunto, um outro tema, para desfocar, né? Aprendemos a ter paciência, aprendemos a ter... porque você não tem como jogar fora um ente querido que você ama, né? Se você se envolve com alguém assim, é um namorado, alguma coisa, você pega, termina. Mas você não tem como romper um relacionamento de pai e filho. De marido e mulher você rompe, mas de pai e filho não tem como quebrar. Não é isso? Então, você tem que carregar essa Entendeu? cruz. Tem que carregar essa cruz. Então, nós Doutor, eu trouxemos gostaria de isso. falar o seguinte: Pode falar. a esquizofrenia, ela costuma eclodir na adolescência, no início da vida adulta. Ah, que interessante, doutor Paulo. Então, quando a gente pode, então, observar a manifestação dessas tendências psicóticas? É na infância, é na adolescência? Como é que a gente percebe isso? Bom, você pode observar que uma criança pode apresentar apenas traços do transtorno. Como assim? Tá? Isso não quer dizer que não deva ser tratada. Tem que ser Uhum. tratada, medicada. Agora, a esquizofrenia em si só vai aparecer mesmo, só vai eclodir na adolescência, aos 16, 17 anos, e pode, aliás, o intervalo é da adolescência até os 40 anos no máximo. Dentro desse período pode surgir esquizofrenia. Quem já passou dos 40 pode ficar tranquilo que não vai ter mais. Ah! Mas